Olá, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou fazer um convite muito especial para você. Inscreva-se agora no meu canal e já clique no sininho ao lado. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, você fica atualizado toda vez que eu postar um vídeo novo importante para a tua saúde aqui, você vai ser avisado desse novo vídeo. Outro ponto importante é que isso ajuda o canal a crescer e dessa forma a gente vai levar essas informações importantes para um número ainda maior de pessoas. Então eu conto com você e vamos para o vídeo. Ok, vou falar nesse vídeo aqui sobre os vícios que matam diabéticos. E o que é pior, né? São vícios que parecem inofensivos e muitas vezes vícios que são alimentados por dicas de médicos e nutricionistas. É um negócio impressionante, é um absurdo isso que eu vou conversar com você aqui. E o que é? Quais são os produtos viciantes que afetam a saúde de todas as pessoas, e no caso do diabético é uma coisa praticamente mortal, ao longo do tempo vai ser mortal. É o vício em açúcar, e açúcar vicia pra caramba, e é o vício em trigo, que vicia mais do que o açúcar. Só para você ter uma ideia, você já observou que pessoas que têm o vício do cigarro, quando param de fumar, muitos deles desenvolvem compulsão por doces? Sabe por quê? Eu fiquei realmente assustado nesse estudo aprofundado que eu tenho feito aqui para compartilhar com você as informações. A folha de tabaco, ela é mergulhada, praticamente, vamos dizer assim, a grosso modo, em açúcar e depois prensada. Então o que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela tem um vício, não na nicotina principalmente, mas no açúcar. Então, muitas vezes, quando ela para de fumar, ela tem que substituir, ela tem que repor esse açúcar, porque o sistema de recompensa lá no hipotálamo está gritando por esse açúcar e ele começa a desenvolver a compulsão por doces. No caso dos produtos de trigo, principalmente trigo integral, a glicemia, o índice de açúcar do trigo é ainda maior do que do próprio açúcar branco, para você ter uma ideia. Então são dois produtos que viciam demais, demais, demais. E aí vem uma coisa que eu ouço muito das pessoas, que é o seguinte, Luciano, sabe, eu não consigo largar meu pãozinho, eu não consigo largar aquele docinho. Isso é um problema muito sério. E se você somar esse problema às dicas de nutrição e dicas de médicos sobre alimentação, você vai ouvir o seguinte, olha, diminua a gordura. E se você diminui a gordura, e isso foi uma diretriz de uma alimentação saudável que foi lançada lá nos anos 80 nos Estados Unidos, que, entre aspas, coincidiu, que não há coincidência, né? São fatos correlacionados, coincidiu com um aumento assustador que criou essa epidemia de obesidade e essa epidemia de diabéticos que tem hoje no mundo inteiro. Então, olha só, o que o médico nutricionista fala? Geralmente, diminua a gordura. Se você diminui a gordura, você vai ter que conseguir essa caloria em outra fonte calórica. Se não é gordura, geralmente você vai aumentar o quê? Carboidrato, tá certo? Esse é um problema de uma alimentação com pouca gordura. Vai se aumentar carboidrato e o carboidrato tem um índice glicêmico, principalmente esses indicados por nutricionistas e médicos, que é o seu alimento integral, arroz integral, pão integral, enfim, alimentos que vão jogar a tua glicemia lá para cima. E aí começa o problema que você que é diabético já sabe que você não pode ter a glicemia alta, tanto que você faz o tempo todo o seu exame lá, fura o dedinho para fazer o seu exame para saber como é que está a sua glicemia. Então, por exemplo, arroz integral, pãozinho integral, o docinho, joga o teu açúcar lá para cima. E se, né, a sua nutricionista ainda diz para você se alimentar de 3 em 3 horas, o negócio piora ainda mais, que a cada 3 horas você está tendo pico de glicemia no seu sangue e o seu pâncreas está distribuindo insulina aí ladeira abaixo para tirar esse açúcar do seu sangue. Então é uma coisa muito perigosa, muito complicada esse vício em açúcar e trigo, porque ele vicia mais do que cocaína e heroína e é assustador se dar conta disso daí, mas isso infelizmente o seu médico, a sua nutricionista não conta para você. Então ele manda você consumir alimentos
que tem esse índice de açúcar muito alto que vai prejudicar demais a tua vida como diabético. E aí, o que ele vai fazer para compensar isso daí? Ele vai dar para você, por exemplo, um medicamento para você controlar a sua glicemia no sangue. E aí, quando você toma esse medicamento e come o seu docinho e come o seu pãozinho integral, sabe o que vai acontecer? Esse medicamento, o que ele faz? Ele tira esse açúcar do seu sangue. Então, lá no seu exame, você vai ficar tranquilo. Pô, legal, né? Eu comi um docinho, mas com remédio a minha glicemia não aumentou tanto. Ok, só que esse açúcar não deixou de existir. O que esse medicamento fez? Ele tirou da sua corrente sanguínea e jogou em algum órgão. Então, lá na frente, o seu médico ele vai ficar com a fama de ser o cara que ajudou você a ter uma melhor qualidade de vida, porque ele controlou a sua diabetes, porque ele disse que não tem cura, e é uma mentira isso daí, porque diabetes tem cura sim. Eu sou uma prova disso, como você que tem acompanhado meu canal já sabe disso daí, eu sou uma prova disso daí. Diabetes tem cura, eu curei minha diabetes. Mas a diabetes, a gente tem que entender que é uma doença alimentar. Então não se cura diabetes com medicamento. O medicamento, na verdade, ele vai esconder esse açúcar do seu sangue em algum órgão. Aí lá na frente, sabe do que você vai morrer? Você vai morrer, por exemplo, você vai ter uma úlcera na perna, vai ter que amputar essa perna. Você vai morrer de um problema de cirrose hepática, você vai morrer de um ataque cardíaco, você vai morrer de um AVC. Só que aí já não é a área desse médico. Então esse médico vai ficar com a fama do seguinte, pelo menos nos últimos anos da sua vida, ele controlou a sua glicemia e você morreu de outra coisa. Não, você morreu de efeitos da diabetes que não foi curada. E por que não foi curada? Porque esse remédio só tirou esse açúcar do seu sangue e acumulou esse açúcar em algum órgão, por exemplo, no fígado. Se esse açúcar volta para o fígado, porque ele está dando sopa lá, você é diabético, você tem resistência à insulina. Ou seja, a insulina vai pegar esse açúcar, tirar do seu sangue e jogar para dentro de uma célula para ser transformada em energia. Só que, o que é resistência à insulina? A tua célula já está tão cheia de açúcar num determinado momento, de tão alta a tua glicemia o tempo todo e vai acumulando ali, já não tem mais, o pâncreas produz insulina, mas ela não tem mais espaço dentro da célula para colocar esse açúcar. Então esse açúcar, ele vai ficar na corrente sanguínea. Mas ele não pode ficar na corrente sanguínea, senão você vai ter um problema sério e você vai morrer. Então o que acontece? Primeiramente, ele é reabsorvido pelo seu fígado. Só que o teu fígado, com essa oferta enorme de açúcar que tem no organismo, ele não vai precisar usar esse açúcar que volta. E o que ele vai fazer com esse açúcar? Ele vai transformar esse açúcar num estoque de energia chamada gordura. Gordura. Então, esse é o grande problema, e aí começa a esteatose hepática, que vai gerar gordura no fígado. Essa gordura no fígado lá na frente vai se transformar numa cirrose, e dependendo se esse negócio continuar de tomo remédio, posso comer meu docinho, tomo remédio, posso comer meu pãozinho integral, o fígado não vai dar conta, isso vai para o pâncreas, que daqui a pouco ele já não produz mais insulina, e aí isso daí vai para o coração, vai para o cérebro, e aí forma trombos, né, a arteriosclerose, que diziam ser formadas pela ingestão de gordura e não tem nada a ver, é pela ingestão do seu pãozinho integral, dos produtos do seu docinho com açúcar, o seu macarrão, a sua lasanha, enfim, a pizza, tudo que contém uma carga glicêmica alta, o milho, a aveia, o arroz branco ou integral, como quiser, vai gerar tudo isso. E você acaba viciando, porque isso vira açúcar, e açúcar vicia. Como eu disse, o açúcar, até mesmo no cigarro, para aumentar o potencial de vício, o açúcar é colocado na fórmula de um cigarro. Então, você acaba sendo viciado, e principalmente por uma alimentação que é receitada como saudável por médicos e nutricionistas. Então, primeiro, se você diz, eu não consigo largar aquele docinho, eu não consigo largar aquele pãozinho, saiba, você está viciado em açúcar. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar e encerrar instantaneamente a ingestão desses dois produtos, né? Porque se você não fizer isso daí, sabe, você vai continuar dizendo assim, você vai ter como se fosse uma desculpa para isso, porque, não, mas eu sou viciado, eu descobri agora nesse vídeo que eu sou viciado. Tá,
O fato de você, de repente, considerar que você é viciado e que por isso você não tem força, não vai mudar um fato. A tua saúde vai deteriorar, vai se deteriorar. Se você continuar consumindo trigo e açúcar, mesmo que isso não apareça no seu exame de glicemia, a sua saúde vai para o espaço, porque esse açúcar não vai aparecer no sangue, mas ele vai ser acumulado na forma de gordura em outras partes do seu corpo e você vai acabar tendo a sua saúde, a sua vida encurtada e vão falar que é outra causa que não é diabetes, mas está tudo ligado à diabetes. Então, primeira coisa, vamos só entender um ponto fundamental aqui. Se você não, você vai ter que escolher. Ou você não consegue ficar sem o seu docinho e sem o seu pãozinho, ou você não consegue viver sem amputação. Ou você não consegue ficar sem o seu docinho, sem o seu pãozinho, ou você não consegue viver muito tempo porque você vai ter um ataque cardíaco. Ou você não consegue viver sem o seu pãozinho, sem o seu docinho, ou você não vai conseguir viver muito tempo porque você vai ter uma cirrose e o seu fígado vai para o espaço. Ou você não consegue comer o seu pãozinho, ficar sem seu pãozinho ou ficar sem o seu docinho, ou você não consegue viver muito tempo porque vão se formar trombos nas suas artérias que irão se soltar em um determinado momento e vai causar um AVC e você vai para o espaço. Então, primeira coisa, você tem que entender isso para você começar a ter um propósito muito grande para você vencer essa compulsão, esse vício no seu docinho, no seu pãozinho, ou seja, em açúcar e em trigo. Porque não vencer esses dois vícios é realmente decretar que você vai ter talvez um pouco mais do que uma década e meia de vida e uma vida muito ruim. E eu falo isso com autoridade daquele que não aceitou orientação médica para tomar remédio, daquele que mudou completamente a alimentação, daquele que se alimenta hoje. Eu vou compartilhar muito, eu estou preparando um material fantástico para você também vencer a diabetes com aquilo que eu criei e apliquei na minha vida e que deu certo, para que você não precise ficar dependendo de medicamento que não vai salvar a tua vida, só vai adiar com sofrimento a tua morte prematura. Então eu estou criando material para você, mas a primeira coisa, você precisa entender isso. Se você não tem força para lutar contra essa doença, porque está viciado e você simplesmente se conformou que você não fica sem seu pãozinho e sem o seu docinho, você vai ter que ter força para aguentar muita dor, seja numa amputação, no infarto, num problema no fígado que foi para o espaço, num AVC que às vezes nem leva a pessoa, mas deixa sequelas. E aí eu tenho que falar francamente com você. Eu também tinha esse vício e garanto para você, uma vez que você decida e pare com o trigo e pare com o açúcar imediatamente, você sabe o que vai acontecer? Talvez você tenha ali uma abstinência, sensações de abstinência, que vai durar no máximo 15 dias. Só que depois disso, você vai começar a ter uma relação diferente com a sua alimentação e você vai focar em alimentos que vão trazer a saúde verdadeira para você. E o que é melhor, o seu paladar vai mudar. Então hoje, por exemplo, alimentos que antes para mim era difícil eu gostar, sentir prazer em me alimentar, hoje fazem parte do meu cardápio. E outros alimentos saborosíssimos que eu gostava, adaptados, eles se tornam alimentos saudáveis e alimentos gostosos para a gente continuar a nossa vida de uma maneira muito maravilhosa de se viver. Tá bom? Então a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos. Você que está acompanhando aqui, leia esse texto que acompanha, porque esse texto é muito importante como complementação desse vídeo. Deixa aí o teu like, como eu já falei, inscreva-se no canal, marque o sininho para você ficar sendo aí avisado o tempo todo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!